Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Tudo bem com sua família? Tudo bem com você? Espero que tudo esteja bem, que Deus abençoe. Amém? Nós estamos estudando sobre a importância na confissão, na fé bíblica. Por quê? A fé do tipo de Deus fala. É muito importante nós entendermos isso. Existe uma linguagem que nós precisamos aprender que vai demonstrar e liberar a nossa fé em Deus. Amém? Essa linguagem é uma linguagem estabelecida de acordo pela palavra de Deus. Observe, Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, veja como esse texto ele é profundo, né? O entendimento que nós temos mediante a fé de que o universo foi formado pela palavra de Deus vai fazer com que a gente tenha uma maneira de falar diferente das demais pessoas. Amém? Porque nós já vimos aqui que não há fé sem confissão. A confissão, ela libera a nossa fé. Às vezes as pessoas dizem assim: eu estou crendo. Mas você está falando de acordo com o que você está crendo? Não, e precisa? Precisa. Porque existe uma importância muito grande naquilo que você fala. Amém? As palavras, elas vão revelar o tipo de fé que a gente tem. E a fé do tipo de Deus, que é a fé bíblica, que é a fé que funciona, ela fala e fala de acordo com a palavra de Deus. Amém? Marcos capítulo 11, versículo 23, aqui também vai nos trazer informações importantes. Jesus diz assim: porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, e nós já vimos que coração aqui é espírito, amém? E não duvidar no seu espírito, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Enquanto que a fé ela vai se manifestar pelo crer e o falar, o crer está ligado ao Espírito. E o Espírito só pode crer naquilo que há luz, naquilo que há revelação da palavra de Deus. Amém? A partir do momento que o Espírito crê, a boca vai falar. E quando a boca fala, mediante aquilo que está estabelecido no Espírito pela palavra de Deus, a fé, ela é liberada. Como foi que Deus criou o mundo? Ele criou o mundo falando. Ele disse: haja luz. Uma outra coisa, Jesus, ele é chamado de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha como é importante aquilo que nós falamos. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ou seja, Jesus ele está atento, né? Ele é quem referenda as palavras que saem da nossa boca, alinhadas com a palavra de Deus, mediante aquilo que nós cremos. Por quê? Nós devemos conservar firme a nossa confissão. O que isso significa? Significa que eu não posso, na igreja, confessar uma coisa e, no meu trabalho, na minha casa, enquanto eu estou convivendo com outras pessoas, confessar outra, ou declarar outra, ou falar outra. As minhas palavras precisam estar alinhadas o tempo todo com a palavra de Deus. Isso parece que é simples, parece que é fácil, mas é desafiador. Porque quando as pessoas da nossa vida comum, do trabalho, da faculdade, da família, começam a expressar aquilo que eles creem, e eles creem muito naquilo que é visível, naquilo que se pega, fundamentado nos cinco sentidos, a fé comum, humana, natural, a gente muitas vezes concorda com eles. E como nós convivemos mais com essas pessoas do que até mesmo o tempo que passamos na igreja, porque o tempo que passamos na igreja é muito pequeno quando comparado ao tempo que nós vivemos, vamos dizer assim, nas coisas da vida, no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos familiares. Então é muito importante nós estarmos alinhados, né? A nossa boca com o nosso espírito, falando aquilo que nós cremos. E as pessoas vão perceber a diferença, as pessoas vão notar a diferença. A nossa vida vai ser diferente e, principalmente,
o diabo, os demônios, eles vão notar a diferença também. Por quê? Esse aí está confessando de forma firme. Amém? Ele está confessando algo que, mesmo que eu faça coisas para que ele não veja, para que ele não entenda, ele fica firme naquilo ali e aquilo está acontecendo na vida dele. Então é um estilo de vida diferente. A vida do justo é uma vida que é vivida pela fé. Amém? 4 vezes está escrito na palavra de Deus, né? No livro de Abacuque, no livro de Romanos, no livro de Gálatas e no livro de Hebreus, que o justo viverá pela fé. E nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso. Para quê? Para que venhamos a conservar firme a nossa confissão. Amém? Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Amém? Então aqui nós vemos em Hebreus o autor dizendo, no capítulo 3, no versículo 1, que Jesus deve ser considerado como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, tudo que nós confessamos, só confessamos porque está alinhado com aquilo que Jesus proveu para nós. Amém? Jesus, ele veio, viveu uma vida honrada e morreu como nosso substituto, em nosso lugar. Quando ele ressuscitou com uma herança incorruptível, que é depositada na vida daquele que crê. E aquele que crê precisa ficar ativando essa herança por aquilo que fala. Daí a importância da nossa confissão estar alinhada com a palavra de Deus, porque nós devemos conservar firme essa confissão. Amém? E nós temos um apóstolo e um sumo sacerdote da nossa confissão. Isso é Jesus Cristo. Ou seja, a vida que nós vamos viver agora não é mais uma vida comum, ou como muitos vivem, uma vida religiosa. Não, a vida que nós vamos viver agora é uma vida de confissão da palavra de Deus, de declarar a palavra de Deus constantemente, liberando a nossa fé pelas palavras que falamos. E isso vai trazer um poder enorme, amém? Porque aquilo que nós confessamos alimenta o nosso espírito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e devemos lembrar que não há boca mais próxima dos nossos ouvidos do que a nossa própria. Por isso, quanto mais falamos a palavra, mais a ouvimos e assim nos alimentamos e aumentamos a nossa fé. Amém? Saiba que a fé, ela é mensurável, ela pode ser medida. E para aumentar a nossa fé, é importante que a nossa confissão permaneça durante toda a nossa vida. Isso quer dizer, não é somente nos cultos, quando o ministro diz, repita isso comigo, repita isso comigo, repita isso comigo, e você repete, mas repete sem deixar aquilo cair no seu coração. Repete apenas como um papagaio. E não é este o propósito da confissão. A confissão não é você repetir, estimulado por alguém, algo que você não crê. Não, a confissão é algo poderoso, que quando nós fazemos isso de acordo com a palavra de Deus, crendo com o nosso espírito, alinhados com a nossa boca, amados, coisas sobrenaturais vão acontecer nas nossas vidas. E nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Porque quando o sobrenatural começar a acontecer, nós não podemos depois voltar a viver uma vida natural novamente. Não, nós temos que aprender a viver esse novo estilo de vida, que é a vida que é vivida pela fé. Amém? Tendo Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão e ficarmos firmes naquilo que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz que eu sou curado, eu tenho que ficar firme na confissão de cura. Se a palavra de Deus diz que eu sou suprido, eu tenho que ficar firme na confissão das minhas necessidades supridas. Amém? Se a palavra de Deus diz que eu sou justiça de Deus por estar unido a Cristo, eu tenho que confessar a justiça de Deus por estar unido a Cristo na minha vida. E assim em todas as outras áreas que muitas vezes nós somos levados, né, tentados a falar de acordo com aquilo que nós muitas vezes assim pensamos ou estamos vendo. Mas nós rompemos com isso, falando e declarando
a palavra de Deus, porque nós temos um apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, para que venhamos a ficar firmes naquilo que nós declaramos. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe, porque fazendo isso você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.